Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o US Open. A gente teve a vitória do Jannik Sinner contra o Tommy Paul por 3-0, jogo que nos dois primeiros sets foi duríssimo, muito difícil, e o Tommy Paul teve chances, né? Não faltou oportunidades ali para vencer as duas primeiras parciais. Mas é aquele negócio, né? Um é o número 1 por um motivo, outro é o número 14 por outro, né? E olha que eu respeito demais o Tommy Paul, pra mim um tenista espetacular de se assistir, se transformou esse jogo em algo muito parelho, mais do que eu imaginava. E assim, o terceiro set é aquele negócio, né? Perdeu os dois sets, né? Parou de acreditar. E aí o Sinner passou por cima. E uma atuação extremamente convincente do Jannik Sinner. E agora teremos mais uma vez o confronto entre Daniil Medvedev e Jannik Sinner, os dois grandes favoritos ao título, se enfrentando nas quartas de final. Novamente, né? Fizeram em Wimbledon nas quartas de final. Ali em Wimbledon levou a melhor Daniil Medvedev e eles fizeram a final da Australian Open, onde Jannik Sinner levou a melhor, voltando às quadras duras, duas vezes esse ano se enfrentando nas quadras duras, duas vitórias para o Sinner. Lá em Miami a vitória foi muito tranquila, né? Aquele 6-1, 6-2 surpreendente. Já na Australian Open, Medvedev chegou a ter 2-0, estava num certo momento do jogo 6-3, 5-1, né? Algo que parecia completamente impensável, porque o Sinner tinha atropelado todos os oponentes até a final, inclusive o próprio Djokovic. Mas chegou na final, o Medvedev estava colocando o Sinner no bolso e faltou gás, porque aquele negócio, né? Tudo que ele estava jogando na final, ele não jogou tão bem no torneio, né? Tipo, todos os jogos que prolongaram muito, porque não teve atuações tão convincentes como está tendo, por exemplo, nessa edição, né? Muita gente falando, você tá falando isso porque você não tá na posição dele, não é fácil. Gente, é o que o Medvedev é capaz de fazer. Ele já chegou longe em torneio sem perder sets. Ele ganhou ano passado em Dubai sem perder set nenhum. O pior parcial dele era 6-4, entende? Ele é capaz de resolver jogos com mais facilidade e nesse Australian Open ele foi aos trancos e barrancos até a final, mas foi, né? É o que os grandes jogadores fazem. E assim, é um jogo muito interessante, mas antes de falar disso, falar desse jogo com o Tommy Paul, o Paul não pode perder oportunidades como ele teve, né? Porque ele teve 4-1 e saque no primeiro set. Ele estava muito melhor no início da partida. E aí o jogo começa com o Sinner a recuperar-se, ele devolve uma quebra, aí devolve a outra de 0, entende? É aquele negócio, às vezes vai muito pro exagero, tenta ser agressivo além da conta, e assim, o Sinner também tem muita bola, né? E o nível de tênis que o Sinner jogou hoje não foi brincadeira, né? Tá no nível impressionante de tênis, contra-ataques muito rápidos, solidez muito grande, errando muito pouco, e assim, né, o Tommy Paul estava jogando mais agressivo do que a gente está acostumado a ver, acelerando mais os golpes e colocando a bola em quadra, mesmo com o nível de risco acima do normal que ele estava assumindo, ele estava acertando a maioria dos golpes. No primeiro set, ele teve 4-1 e teve ali a oportunidade de vencer a primeira parcial. Não aproveitou. No segundo set, ele sacou muito melhor, aí muito mais equilibrado até o final do set indo pro tie break. Chegou a ter mini break à frente. E aí tem uma hora que ele faz 5-4 no tie break, e aí são dois saques do Sinner. O mini break que ele tinha era 7 point e saque a favor dele. Não era o mundo ideal. E a questão é, 2 pontos que vão para o segundo saque do Sinner, 2 erros de devolução bizarros do Paul, porque ele tenta fazer algo que ele faz contra o Medvedev, está fazendo agora contra o Sinner também, que é entrar uns 2, 3 passos na quadra e tentar aquela devolução bate-pronto, né, para cortar o tempo de reação. Só que assim, ele estava bem no fundo de quadra, ele podia colocar essa bola em quadra e jogar a responsabilidade para o Sinner. Ele tirou toda a responsabilidade do Sinner ali, porque ele errou os pontos, e na hora que ele teve que sacar com 7 point contra, quem teve a coragem de fazer a jogada agressiva e colocou a devolução para depois atacar? O Sinner. E aí aquele negócio, essa escolha dele, extremamente arriscada, acabou custando caro. E ele repetiu isso, sabe aonde? Na hora que o Sinner sacava para o jogo. 15-40, erros de devolução de novo. E assim, você não pode fazer isso, entende? Tem horas que você tem que colocar a bola em quadra e jogar a responsabilidade para o adversário. Quando surge a oportunidade para atacar, legal, vai. Mas assim, o que o Paul fez ali foi jogar fora uma oportunidade. Óbvio, se a gente fala que se ele acerta ali e tem um set point, a gente fala, nossa, pensou bem, agressivo, né? Mas eu acho que foi inconsequente demais, até porque ele não estava acertando essas devoluções na maior parte do tempo. Ele estava perdendo mais do que ganhando. Quando ele fez com o Medvedev lá em Indian Wells, ele estava ganhando muito mais do que perdendo. Mas a questão é que não estava batendo a conta, a balança estava ruim para ele.
E assim, terceiro set, o Sinner se impôs completamente e tem que dar o braço a torcer do trabalho do Darren Cahill, né? Que é impressionante como evoluiu tecnicamente o Jannik Sinner. A gente sabe que agora não se fala de outra coisa do Sinner em relação a tudo que aconteceu lá do doping, que teve naquela Sunshine Double lá em Miami, em John Wells, né? Mas assim, isso é um negócio, uma polêmica, mas é inegável como ele melhorou tecnicamente, como ele escolhe melhores jogadas, como ele consegue sustentar a agressividade por mais tempo, como fisicamente ele tá mais forte. Então, assim, ele não perde o gás como fazia antes. Tinha jogos que o Sinner começava super bem e depois ia esgotando. Não me lembro do Nadal em 2021 em Roland Garros, né? Ele enfrentou o Sinner, se não me engano, nas quartas de final. Primeiro set 7-5, duríssimo, aí 6-3, 6-0, o cara não aguentava fisicamente, né? Até mesmo o jogo contra o Djokovic em Wimbledon 2022, ganha os 2 primeiros sets e depois leva a virada. Tudo bem que o Djokovic jogou uma barbaridade, mas tem muito da questão do Sinner, que na época não conseguia sustentar o nível por muito tempo. E assim, desde o ano passado ele melhorou muito nesse aspecto e agora a gente está vendo um cara que aguenta essas batalhas. E assim, o jogo hoje era físico, enfrentando o Tommy Paul, que faz jogar, faz correr, muitas trocas de bola, e não vai deixar de ser físico na próxima rodada, né? Na verdade, eu ouso dizer que não vai deixar de ser físico nunca agora, né? Porque, supondo que ele passe, Draper ou de Minaur, né? Imagina, o de Minaur é muito físico, né? E é um cara também de muitas trocas de bola, então assim, eu fico pensando aqui, Daniil Medvedev, né? O que pensar desse jogo? O último confronto em quadradura foi aquela varrida lá em Miami, mas num Grand Slam ele teve chances, né? Até agora jogando um tênis maravilhoso, o Daniil Medvedev, mas é difícil a gente prever esse jogo. O que o Medvedev precisa fazer para ganhar? Sacar bem e, obviamente, explorar os momentos certos para atacar e usar a solidez dele a favor. Ele tem uma forma de jogar que a técnica bizarra, não muito plástica que ele tem, faz com que as bolas elas sejam rápidas a maioria do tempo e muito baixas, o que faz com que o Sinner tenha que usar mais spin e abdicar um pouco de velocidade. Ele tem melhorado muito nesse aspecto, né? Antes, assim, a gente via jogando contra o Medvedev, ele ficava preso na teia de aranha do russo porque ele tinha aquela ansiedade de querer ser mais agressivo, só que a bola do Medvedev quase sempre era muito mais baixa do que ele gostava. E a questão é, ele já tá lidando um pouco melhor com isso, mas não quer dizer que 100% melhor, né? Tipo, o Medvedev ele consegue machucar no fundo de quadra, ele consegue se sustentar bem. Então, assim, eu tô muito curioso para ver, porque até agora eu vi um Medvedev que se defendeu com muita maestria. Quando precisou ir para ataque, ele foi bem, mas assim, não vi nenhum momento ele fazendo algo parecido com o que fez com o Alcaraz ano passado, com o Sinner em Wimbledon, de ir para cima, né, de ir para a rede quando precisava. Ele jogou muito na zona de conforto até agora. O chaveamento foi ótimo para o Medvedev, ele fez parecer fácil também, mais do que eu imaginaria, mas agora fica a questão, como que ele vai enfrentar o Jannik Sinner, o nível de tênis que ele vai mostrar nessa partida, né? O Sinner, a meu ver, é o favorito pelo ranking, pelo título que teve lá em Cincinnati, o tênis que vem jogando é muito impressionante, mas se tem alguém que, a meu ver, não tem medo de nenhum oponente e já mostrou que é capaz de vencer o Sinner mais do que qualquer outro tenista, talvez, né? O Alcaraz também, vamos dar o crédito, porque ele está muito bem com o Sinner esse ano, né? Mas se tem um cara que já provou que tem a fórmula para ganhar do Sinner, esse cara é o Daniil Medvedev. Então, vamos ver. O jogo promete porque são jogadores de estilos distintos que têm tetos de produção altíssimos, né? O Medvedev é um cara do contra-ataque, de um jogo muito sólido e defensivo, mas que funciona muito bem, e ele tem recursos para resolver pontos rapidamente também. E a gente tem o Jannik Sinner, que é muito mais agressivo, de uma intensidade muito mais alta, e esse choque, essa dissonância entre os jogos nos traz jogos muito interessantes e para mim é a melhor rivalidade recente do tênis. Para mim, melhor do que Alcaraz e Sinner. Os jogos para mim são mais interessantes. Alcaraz e Sinner são dois tenistas muito parecidos, extremamente agressivos, e viram uma batalha de quem bate mais forte antes. E eu acho que com o Sinner e Medvedev o jogo é mais bem pensado, é mais tático e, a meu ver, quase sempre é mais emocionante e disputado, né? O jogo lá de Miami foi uma exceção, porque de resto são jogos assim que nos últimos partidos só tem sido parelho, equilibrado. Então, assim, 2 últimos jogos de Grand Slam, 5 sets, gente. É uma coisa extraordinária. Será que vem mais uma batalha de 5 sets? Para muitos, o favorito do título sair. Para muitos, uma final antecipada. É o jogo que, com certeza, nos traz mais expectativa. Para vocês, quem vence? Daniil Medvedev ou Jannik Sinner? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.